E aí galera, tudo bem? Dando prosseguimento aqui nas nossas aulas de circuitos eletrônicos analógicos, na aula anterior a gente discutiu qual que era o efeito da presença de uma resistência de saída finita das fontes de corrente de polarização num par diferencial. A gente viu que ela basicamente altera o comportamento de modo comum, e se os braços do meu par diferencial não forem perfeitamente equilibrados, ela pode provocar um ganho de modo comum. E eu comentei no final da aula que a gente ia começar a discutir o que mais acontece quando esse par diferencial não for perfeitamente equilibrado. E um dos principais problemas que isso pode gerar é o aparecimento de uma tensão de offset de entrada, que é uma imperfeição muito conhecida dos amplificadores operacionais e ela é gerada basicamente pelo seu par diferencial. E por que isso é relevante? Como o par diferencial ele é um amplificador diretamente acoplado, ou seja, eu parto do pressuposto que a tensão diferencial de saída é zero, porque é o que acontece se ele for perfeitamente equilibrado, ele tem um ganho de corrente contínua finito, ou seja, qualquer tensão CC líquida que apareça na minha tensão de saída vai ser carregado daí para frente. Isso é importante. Então a gente tem que discutir quais são as imperfeições CC que podem ser geradas por esse par diferencial. E elas são basicamente tensão de offset de entrada, que a gente vai levantar agora, e no caso, e principalmente no caso dos amplificadores com TBJ, as correntes de offset de entrada. Beleza? Então é isso que a gente vai discutir. No caso da tensão de offset de entrada, a gente vai começar considerando o amplificador MOS, que está aqui, que é aquele par diferencial bem simples. Eu estou assumindo uma tensão de modo comum zero. Estou assumindo uma tensão diferencial também zero. Agora, o que acontece? Se os dois transistores forem perfeitamente iguais, a gente já sabe, a tensão de saída diferencial é zero. Agora, qualquer desequilíbrio no braço, seja por causa de tolerância das resistências de carga, seja por imperfeições entre os dois transistores, seja por trilhas que tenham resistências diferentes, tanto faz. Eu vou fazer com que as correntes I1 e I2 não sejam exatamente iguais. Isso vai provocar uma tensão de saída diferencial diferente de zero. E a gente chama essa tensão que aparece lá de tensão de offset. A gente usa um parâmetro para representar isso, que é a tensão de offset de entrada, que nada mais é do que pegar essa tensão de offset que a gente mede na saída do par diferencial e dividir pelo ganho do estágio. Beleza? Por definição é isso. Agora, uma coisa que é importante, até quando você vai analisar um amplificador operacional, porque tem essa informação de tensão de offset de entrada definida. Como ela sempre se origina de imperfeições nos braços do meu par diferencial, eu não sei a priori qual é a polaridade dela. Então eu não sei se ela é positiva ou negativa. Então, de uma forma geral, o que para aquele circuito pode afetar o meu equilíbrio vai ser basicamente a tolerância da minha resistência de carga e a similaridade dos meus MOSFETs. Aí eu posso representar isso numa variação do ganho de transcondutância Kn, que vai trazer informações do ponto de vista construtivo, como capacitância do óxido, mobilidade dos elétrons, que deve ser igual para todo mundo, mas também variações nas larguras do meu canal. E também a tensão limiar, que traz também outras dependências. Pensando agora do ponto de vista do desequilíbrio das resistências de carga, que é um ponto que a gente até discutiu na análise de modo comum lá atrás, Então eu vou assumir que existe uma diferença entre as duas, por uma questão de equilíbrio aqui, para facilitar as contas. Eu vou assumir que RD1 vai ser uma base RD mais uma tolerância RD sobre 2, e já a outra vai ser RD menos a tolerância sobre 2, ou seja, só para a gente equilibrar essa discrepância, mas as duas resistências são diferentes. Como eu estou assumindo que os transistores, no caso, são iguais, as correntes I1 e I2 vão ser iguais, e iguais a I sobre 2, não há desequilíbrio na polarização, mas isso vai fazer com que as tensões de saída sejam desequilibradas. E aí a minha tensão de saída diferencial vai ser basicamente I sobre 2 vezes o ΔRD, beleza? Vezes a tolerância. Neste caso, a tensão de offset de entrada vai ser basicamente a tensão de saída, que a gente calculou, dividido pelo ganho do meu amplificador. E eu vou pegar um ganho médio ali, que é GMRD. Perfeito? Agora, como GM é basicamente I sobre a tensão de overdrive, eu posso manipular um pouco essa expressão e encontrar que minha tensão offset de entrada é a tensão de overdrive dos meus MOSFET dividido por 2 vezes ΔRD sobre RD. Joia. Eu posso fazer uma análise similar
para variações no Kn, e aí o Kn basicamente depende do W sobre L, né? Isso vai me fazer a matemática toda, eu não vou repetir, porque o que importa aqui é a discussão. A minha tensão de offset de entrada vai ser basicamente a tensão de overdrive sobre 2 vezes a variação do delta sobre L dos meus transistores dividido pelo delta de sobre L médio. Posso fazer a mesma análise considerando tensões limiares diferentes, né? Neste caso, o interessante é que a tensão de offset vai ser basicamente igual à variação da tensão limiar, né? E se eu quiser considerar todo mundo junto, eu posso fazer uma composição dessas dependências, né? Fazendo a tensão de offset de entrada igual à raiz quadrada da soma quadrática de cada um desses parâmetros, né? A gente vê que a tensão de offset de entrada é construída com a contribuição de cada um dessas imperfeições. Agora, um ponto interessante é o seguinte, que ela sempre vai depender do nível de erro, né? Então, se eu tiver um circuito que o nível de erro é muito pequeno, a tensão de offset vai ter um valor muito baixo. No caso da PJ, a mesma coisa. Eu não vou fazer a matemática toda. O que acontece aqui é o seguinte, né? As imperfeições desse circuito é basicamente imperfeições na resistência de carga, imperfeições nos meus TBJs que eu posso levar em consideração como sendo variações da corrente de fuga que determina a equação de corrente coletor por tensão de base emissor, né? E aí, se eu compor isso tudo, fazer a matemática, eu vou encontrar que a tensão de offset de entrada é basicamente igual à minha tensão térmica vezes a raiz quadrada da soma quadrática das minhas discrepâncias, ou seja, o delta do parâmetro que eu estou analisando dividido pelo esse parâmetro médio, né? Então é isso. De novo, se as minhas tolerâncias forem razoáveis, a minha tensão de offset de entrada é muito baixa, né? Agora, no questão do meu TBJ, além da tensão de offset de entrada, eu vou ter desequilíbrio nas correntes de entrada dos meus transistores, né? Óbvio, quando os transistores em si forem diferentes. Então, o que acontece neste caso, né? Eu modelo isso pensando que os betas dos transistores são um pouco diferentes, né? Uma forma de enxergar o problema. E aí eu tenho uma corrente de entrada do transistor Q1 diferente da corrente de entrada do transistor Q2. Se eu for modelar os meus betas dessa forma, né? Então fazer uma variação equilibrada entre os dois, né? E fazer a matemática, eu posso definir essa discrepância de duas formas, né? Que é o que você vai encontrar em datasheets de amplificadores operacionais. Uma delas é o que a gente chama de corrente de polarização, que nada mais é do que o modo comum dessas discrepâncias, né? Ou seja, a média da corrente B1 com a corrente B2. Neste exemplo aqui, vai dar basicamente a corrente de polarização dividido por 2 vezes beta mais 1. Né? Mas o que importa não é a matemática nesse caso, o que importa para mim é a definição. Então, a corrente de polarização nada mais é do que a média das correntes em cada uma das duas entradas. Né? E eu posso definir o que a gente chama de corrente de offset. A corrente de offset nada mais é do que o módulo da diferença entre as correntes. E para esse exemplo, vai ser igual a corrente de base média, ou seja, da corrente de polarização, vezes a diferença de beta que eu tenho dividido pelo beta médio. Beleza? Percebam se os transistores forem bem casados, essa corrente de offset é basicamente zero. Mas na vida real, como beta é um parâmetro bem difícil de ajustar, pode ser que ela seja significativa. Mas é interessante discutir que a corrente de offset normalmente é muito menor do que a corrente de polarização. Beleza? É interessante lembrar de novo e bater na tecla que essas duas informações estão sempre presentes nos datasheets de amplificadores operacionais. Né? E agora vocês entendem o que elas significam e como elas são geradas, como essas imperfeições são geradas. Beleza? Então, gente, em relação ao offset, essas imperfeições provocadas pelo desequilíbrio do par diferencial, é isso. Beleza? Vamos encerrar a aula por aqui. Na próxima aula, a gente vai começar a discutir um problema que é o seguinte: a gente falou até agora das grandes vantagens de você tomar a saída dos meus amplificadores de forma diferencial. Né? A gente tem vantagens no ganho, porque a gente aumenta o ganho em relação a uma saída single-ended, a gente aumenta a resistência de saída, a gente melhora a rejeição de modo comum,
mesma situação que existe algum desequilíbrio, né? Agora, o problema é, todo amplificador operacional tem uma saída, não duas. Então, em algum momento, a gente tem que passar de um par diferencial com saída diferencial para uma saída single-ended. E a gente vai discutir como isso pode ser feito, os problemas que acontecem e propor topologias que minimizam os problemas. Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau. Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir o nosso curso A Tecnologia por Trás dos Amplificadores de Potência, que está disponível lá no nosso site de forma gratuita. Tem toda essa série de vídeos, mais materiais complementares para vocês poderem estudar. Vai lá e dá uma conferida.